Bem, vocês estão vendo agora, né, na tela, essa representação do Yin Yang, que é muito conhecida, né, por todos. Então, mesmo quem não conhece muito o Feng Shui, mas com certeza já deve ter visto esse símbolo alguma vez, né? É um símbolo muito utilizado também no taoísmo. Então, o taoísmo ele também ele traz essa ideia da polarização, né? Muito forte. Então, o Yin Yang é justamente a polarização entre duas energias, digamos assim, que são consideradas opostas. Então, você tem o neutro, então, que é quando você não tem nenhum tipo de polarização, nem positivo, nem negativo, nem preto, nem branco, nem feliz, nem triste, entende? Essa ideia de polaridade. Então, você tem um neutro. E quando a gente aplica alguma forma, então no taoísmo a gente usa muito esse termo, algo que não tem forma, então também não tem polaridade, não tem yin e não tem yang. A partir do momento que tem uma forma, então a gente acaba criando uma polaridade com isso, né? Então, e o yin não existe sem o yang, e vice-versa. Então, se a gente não tiver a sensação, por exemplo, de alegria, a gente também não vai saber o que seria uma sensação de tristeza, por exemplo, né? A luz só existe porque também existe escuridão. Então, se não existisse escuridão, por exemplo, então a luz, a definição de luz não seria a luz, não seria uma definição de luz. A luz seria apenas tudo que existe, ou seja, algo neutro. Então, quando a gente tem essa polarização, é porque uma coisa existe meio que dependendo da outra, né? Então, a gente tem um neutro, estado neutro de qualquer coisa, e a gente tem também esse estado polarizado, então, o yin ou yang. E o Feng Shui, ele busca muito o equilíbrio entre essas duas forças, né? Entre o yin e o yang. Então, quando a nossa vida está muito yin, a gente acaba trabalhando determinados aspectos, e isso não é bom. E, ao mesmo tempo, se está muito yang, também não é bom. Então, o Feng Shui ele trabalha muito nessa harmonização, nesse equilíbrio entre essas duas polaridades. Exatamente. Um exemplo que a gente pode botar aqui em perspectiva vamos supor que, Léo, eu pego me diz um negócio aí que você gosta bastante de comer, um doce que você curte bastante. Um doce, gosto de brownie. Ok, então vamos supor que todo dia de manhã teu café da manhã vai ser brownie agora. Você não vai ficar feliz? Com certeza, né? Beleza, ok. Agora, se vamos supor que se passou um ano e você só comeu brownie no café da manhã, só ficou feliz, só coisa boa, só maravilha. Você acha que vai chegar no final do ano gostando de brownie? Aí a gente já enjoa, né? Porque de Exatamente, tanto comer a mesma coisa mesmo todo dia, né? Então se acostuma com aquela sensação, né? exato. Se você só experiencia o bom, você perde o sentido do que é o bom, né? Porque Uhum. aquilo vai ser, como o Léo falou, o normal, o neutro, né? Vai deixar de ter a perspectiva de que aquilo é uma coisa boa, porque tu já não conhece mais o que é ruim, né? E aí vai essa transformação, esse ciclo, né, desses dois extremos. Olá, você está assistindo O canal. Os Três Tesouros. Então aqui a gente vai tratar um pouco mais as polaridades, né, de cada elemento ali, né? O Yang ele vai tratar de tudo que é positivo, o dia, que é rígido, que é bom, nobre, o ganho, a alegria, o branco, é difícil, né? Defender, barulho e o impulso. Enquanto o Yin, né? O preto ele vai trabalhar o negativo, a noite, maleável, que é mal, humilde, a perda, a tristeza, o que é fácil, atacar, silêncio, raciocínio, né? Então o Yin ele vai trazer tudo aquilo que é
negativo de uma certa maneira, né? Não que aquilo seja mal, mas quando você pega duas questões em particulares, ele vai pender para esse lado, né? Enquanto o Yang, ele vai trazer o lado positivo daquilo, né? Ele vai puxar algo que é mais ativo, né? Cheio. Assim, falando no nível energético, vamos pegar como exemplo o interruptor, né? Que uma tomada. Você precisa das duas, você precisa do encaixe entre o negativo e o positivo. Esse negativo, ele não está querendo dizer que ele é ruim, né? Nesse sentido de ter que fazer gerar energia para acender uma lâmpada, por exemplo, um equipamento de som. Você precisa dos dois. Se você pegar dois lados positivos, você não vai gerar aquela energia para você poder ligar. Agora, você precisa dos dois, você precisa ter essa polaridade, né? E na questão de alimentos, também tem alimentos que são yin, tem alimentos que são yang. Não quer dizer que o alimento que seja yin é negativo, mas ele pode se tornar, dependendo se você come muito, ele vai mexer com a sua energia ali para ela se tornar muito yin. Então, a comparação existe, né, no yin e yang, mas não é para ser levado assim no nível entre espiritual, né? Digamos assim, o yin ele vai ser totalmente negativo e o yang ele vai ser totalmente positivo, até mesmo porque as coisas elas tendem a mudar. E tanto o yang ele pode se tornar yin, como o yin ele pode se tornar o yang, dependendo da intenção, da força que aquele está exercendo, né? Dos elementos. Por exemplo, a água, ela é yin, mas se tiver num dia de tempestade, ela é yang, porque ela está vindo muito forte, ela está vindo com poder de destruição. Então, ela está num dia yang. É mais ou menos assim que funciona. Por isso que a gente precisa equilibrar para que tenha harmonia. E é isso que o símbolo Tai Chi, ele vai estar mostrando ali, que tanto no Yin tem uma bolinha branca e no Yang tem a bolinha preta. A gente precisa estar no equilíbrio. A ideia desse quadro, né, que a gente colocou aqui é justamente para mostrar para vocês essa diferença de polaridade, entende? Não necessariamente, não é que o Yin é bom ou mal e o Yang é bom ou mal, não. Então, por exemplo, a gente tem ali, vamos tratar só de virtudes agora, né? O Yin, por exemplo, a virtude mal, né, de algo mal, e o Yang como algo bom. Mas, por outro lado, o Yin também traz a virtude, por exemplo, da humildade, né? Enquanto que o Yang traz a virtude da nobreza. Então, na verdade, não quer dizer que uma coisa é boa e outra é ruim. Não é essa a ideia que a gente quer passar aqui. O que a gente quer passar mesmo é que vocês entendam essa ideia de polarização, né? Que existem essas duas polaridades. E da importância da gente equilibrar essas duas, né? Porque uma sozinha a gente não consegue viver, porque senão, como o Alfredo já disse, então acaba se tornando algo neutro, acaba perdendo o lado tanto yin quanto yang. E é justamente esse equilíbrio entre o yin e o yang, entre essas duas polaridades, essa ideia de equilibrar, de harmonizar esses dois lados, né, esses dois tipos de energia, que a gente traz a primeira dica, que é a primeira dica dessa série, né, de 5 vídeos. Em cada vídeo a gente vai trazer uma dica bem legal e fácil até também de aplicar no dia a dia. Então, a nossa primeira dica que a gente vem é equilibrar justamente o yin e yang na nossa vida. E isso significa buscar o caminho do meio, né? Buscar ter o equilíbrio das polaridades da nossa vida, né? Sempre usam aquele exemplo em desenho animado do demôniozinho e do anjinho, e é exatamente isso. É você saber que não existe um certo ou errado e seguir por um caminho que junta esses dois conceitos, né? Saber que você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo você não vai tentar prejudicar todo mundo. É o caminho mais difícil, mas ao mesmo tempo o mais harmonioso a se seguir. E é a primeira dica que a gente tem aí para aplicar o Feng Shui. Na questão de ambiente, por exemplo, como que a gente aplica o Yin Yang?
A gente precisa de um ambiente iluminado para poder fazer nossas tarefas, nosso trabalho, para exercer uma atividade, seja ela de estudo, qualquer área que você for trabalhar, de repente você vai precisar de uma certa luminosidade para você estar com a mente ativa naquele momento. Então, você precisa estar no momento yang, você precisa de luminosidade. Já para você descansar, você precisa do momento yin, você precisa do quarto escuro. Porque se você não tiver com o quarto escuro, você vai estar com a mente agitada e você não vai conseguir descansar. Então, quando a gente fala do equilíbrio do yin e o yang, é justamente essa. Tirando o que é bom e o que é mal. Naquele momento, a luz ela é boa. Então, você precisa do yang, você precisa da luz. No momento que você precisa descansar, você precisa do escuro para sua mente poder relaxar. Então, você precisa do yin. E quando a gente trabalha o ambiente, a gente vai observar o que você vai fazer em determinados ambientes. Aquilo é um quarto, aquilo é uma cozinha, aquilo é uma área de trabalho, uma área de meditação. Então, a gente vai equilibrar as cores e as luzes. A gente vai jogar com a questão de cor, luz, sombra, para a gente poder trabalhar essa energia para que a pessoa que esteja ali consiga estar bem no ambiente e consiga também sair bem do ambiente. E nisso vai condicionar a mente a ter prosperidade, a ter equilíbrio físico, mental, espiritual. Enfim, a gente vai curar a casa e vai curar a pessoa, as pessoas que adentram a casa ou o ambiente. Isso é o equilíbrio. Por exemplo, no lado da vida pessoal, né, eu gosto de citar um exemplo que é um costume, na verdade, antigo chinês, que eles têm, a maioria, eles ainda preservam esse costume de, por exemplo, se determinado dia eu acabei gastando muito, né, com alguma coisa, eu comprei uma coisa ali que acabou saindo um pouco caro. O que é muito comum deles fazerem? Às vezes, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, eles fazem, por exemplo, uma refeição, né, um almoço, um jantar barato. Não é nem tanto pela questão financeira, mas sim justamente para encontrar o equilíbrio. Então, entra a parte energética, né, que a gente estava falando aqui, e até também entra uma parte psicológica, porque se parar para pensar, quando a gente gasta um pouco de dinheiro, a nossa mente fica pensando, eu gastei um pouco demais ali, eu não deveria ter feito isso. E às vezes a gente fica com isso na cabeça, né, nos próximos dias. Isso aí, um momento que era para ser bom, que era para ser yang, acaba se tornando ruim, porque você vai ficar pensando naquela situação que você teve naquele momento de gastar, e agora, o que eu vou fazer? Aí você começa a ficar yang, começa a ficar deprimido, preocupado, e agora, o que eu vou fazer? Então, como o mestre Ming mesmo fala, quem come guarda, come duas vezes. Então, a gente tem que ter realmente, ponderar as coisas. Quando está indo muito yang, a gente corta um pouquinho, quando está indo muito yin, a gente corta um pouquinho, e mantém, assim, o equilíbrio energético. No Kung Fu, por exemplo, na prática do Kung Fu também, né? Quando a gente está treinando Kung Fu agora, falando no Wushu, na parte marcial, por exemplo. Então, se um dia a gente acaba treinando demais, então é bom, às vezes, pegar no dia seguinte e dar uma descansada, até para o corpo, né? Poder dar uma relaxada, dar uma descansada, os músculos, né, se restabelecerem de novo, né? E a mesma coisa ao contrário. Então, se às vezes teve uma semana mais corrida, né, com outros compromissos, então pega a semana seguinte e treina um pouquinho mais do que o normal. Assim, tu consegue voltar novamente a esse estado de equilíbrio, né? Porque senão a gente acaba, aos poucos, às vezes, tendenciando ou ao lado yin ou ao lado yang. Então é bom a gente sempre tentar manter esse equilíbrio, né, entre esses dois lados, né, essas duas energias. A gente trouxe esse tema para vocês poderem entender um pouquinho, mas como ele é um tema bastante complexo, né, a ideia é que a gente traga ele fragmentado para que as pessoas que não conhecem o assunto, né, possam entender um pouquinho mais, né, e aí a gente vai trazendo as dicas aos poucos, né, é um assunto que vai ter muito para falar, então quem gosta de trabalho da energia do Feng Shui, quem já conhece vai curtir esse vídeo que a gente está falando. Quem não conhece vai passar a entender um pouquinho mais. E também pode colocar aí alguma dúvida nos comentários que a gente vai estar respondendo, dando algumas dicas se precisar. Importante lembrar que a gente vai disponibilizar um e-book, um mini e-book, na verdade, né? Só um material escrito bem organizado, certinho, com essas informações que a gente está passando aqui para vocês, né? Para quem
desejar ali dar uma estudada e se aprofundar um pouquinho mais, então a gente já vai disponibilizar um material, né, e deixar para download aqui embaixo na descrição do vídeo, então vocês vão ter acesso, né, e vão poder ler e tá lá o material sintetizado, bem certinho para estar ali disponível, né, de fácil consulta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Nós agradecemos pela sua presença aqui. E é isso, galera. Quem gostou desse vídeo, curta. Se inscreva no canal. E deixe aqui embaixo, né, o seu comentário e sugestão para novos temas para a gente abordar. Não se esqueça de ativar o sininho para ganhar as notificações do canal. E compartilha com os amigos, assim ajuda o nosso conteúdo a crescer. Muito obrigado e até a próxima.